Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo, hashtag Sinais de Apocalipse. Quero falar um pouco porque acabaram de chegar a Israel 4 novilhas vermelhas, tá? Muito bem, então vamos tentar entender um pouco essa questão. As novilhas vermelhas, né, elas estão previstas na Bíblia, lá no Antigo Testamento. E é claro que quando isso acontece, como Israel é o relógio profético do mundo, a gente precisa fazer um comentário, porque a chegada dela levanta questões sobre sinais proféticos, sinais de Apocalipse dessa nossa hashtag. Então, tanto cristãos como judeus acreditam que a construção do terceiro templo vai sinalizar o fim dos tempos e o início de uma era messiânica, né, do Messias. Para os judeus, eles têm uma visão, os cristãos já entenderam que Jesus é o Filho de Deus e que ele vai voltar para cumprir uma etapa chamada arrebatamento da sua igreja. Bem interessante falar isso, sua. Então, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento há uma conexão. Jesus vai dizer assim: eu vim cumprir a lei e não mudá-la. E essa associação de Cristo também leva-nos à questão relacionada ao homem da perdição, também chamado de anticristo. Então, houve uma cerimônia realizada agora quinta-feira, dia 15, lá no aeroporto Ben Gurion, que fica em Israel, para receber 5 novilhas vermelhas. Aprovada por Rabino. Eu tinha falado 4, mas é 5. E elas chegaram no Texas, nos Estados Unidos. Esse evento, claro, desencadeou aí muitas especulações sobre o significado profético, né, da presença dessas novilhas vermelhas em Israel, e se realmente estamos caminhando para a construção do terceiro templo ou para os últimos dias. Eu não posso falar nada, porque até Jesus falou: eu não sei nem o dia e nem a hora. A única coisa que ele falou: estejam preparados, porque eu virei como ladrão, eu não vou avisar. Então veja bem, as vacas, né, foram inspecionadas pelos rabinos, foram encontradas vermelhas e imaculadas, é bom falar esse nome, né, sem defeito, que significa que elas, sob o ponto de vista ritual e bíblico do Antigo Testamento, que para eles chama Torá, elas estão puras para o sacrifício, conforme foi estipulado pela lei mosaica, né? Isso está lá no livro de Números, para que alguém que segue então a lei mosaica, né? Essas novilhas precisam ser puras, porque é necessário que elas sejam transformadas em cinzas, mas tem que ser de uma novilha vermelha para ter lá no templo. Presta atenção aí nessa questão. É uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Números 19:2 vai dizer assim: diga aos israelitas que tragam para vocês uma novilha vermelha, sem defeito e que nunca tenha sido submetida a julgo, ou seja, pura, né? São requisitos, né, bíblicos, e que uns fazendeiros lá no Texas, nos Estados Unidos, resolveram seguir, né? Deixaram a ovelha nascer sem nenhum defeito, vermelha, não fizeram nenhuma marca, deixando elas limpinhas para atender os requisitos da Bíblia. Então, o que a gente entende disso? Né? Que a presença dessas novilhas vermelhas em Israel significa que se o terceiro templo for reconstruído, porque já houve um primeiro templo e um segundo templo que foram destruídos, ou, né, como acreditam muitos teólogos, se o templo descer do céu, os sacrifícios já poderiam começar e o serviço do templo seria restaurado. É isso que esses rabinos, né, estão preparando já há tempos. Para muitos judeus, significaria que a redenção de Israel seria possível, né? Eles acreditam, os judeus, que as cinzas de uma novilha vermelha são necessárias para a purificação. Já nós, cristãos,
acreditamos que Jesus já é o sacrifício definitivo e que ele é o provedor único da salvação. Porém, os judeus ainda estão aguardando o Mashiach, que é o Messias, né? Descrito lá no Antigo Testamento, porque eles, né, até respeitam Jesus, acham até que ele é um profeta, mas eles não creem que ele é o Filho de Deus e que aquele sacrifício que ele fez foi vicário, né, como Messias. Bom, quanto ao gado, né, a essas novilhas vermelhas, elas foram localizadas em conjunto por duas organizações, a Boné Israel e a Temple Institute, que é o Instituto do Templo, que foi responsável por, né, levá-los, esse gado, né, levar essas novilhas para Israel. Os rabinos estão, então, em preparativos para a construção do terceiro templo. E dentre esses preparativos, eles já confeccionaram as vestimentas sacerdotais, os acessórios do templo, até mesmo a menorá, ela está até exposta lá em Israel. Ainda não há, né, a construção do templo, apenas os preparativos. E o projeto, que é público, também está pronto. Eu até tenho vídeos aqui, né, no meu canal sobre esse tema, basta você procurar aqui pela hashtag Terceiro Templo. Okay? No início desse ano, né, os rabinos desse Instituto do Templo foram ao Texas para inspecionar essas novilhas. Eles chegaram, né, essas novilhas agora chegaram e estão em quarentena sanitária. Depois dessa etapa, né, elas serão separadas e enviadas a dois locais distintos dentro do território de Israel e elas poderão ser vistas, inclusive, pelo público. As novilhas serão alimentadas, acompanhadas, cuidadas por até 3 anos de vida. E se tudo estiver correto, nada acontecer, elas estiverem perfeitas, elas serão sacrificadas para se transformar em cinzas. Porque é isso que está escrito lá no Antigo Testamento, que para nós é a Bíblia, para eles chama Torá. Bom, e o fim dos tempos? Bom, enquanto nós cristãos e judeus, né, então, todas as duas linhas acreditam que a construção do terceiro templo sinaliza fortemente o fim dos tempos, ou, para muitos teólogos, o início de uma era chamada Era Messiânica. Né? Então, para nós cristãos, o terceiro templo está associado ao homem da perdição ou o anticristo, que são a mesma coisa, que será manifestado para, né, depois de um período de paz, ele vai se manifestar como o verdadeiro anticristo. E nós também cremos, como cristãos, numa palavra que está escrito no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses 2,4, que fala exatamente disso, que diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, isso aponta claramente para um templo, né? O terceiro templo, já que o primeiro templo e o segundo templo foram destruídos. Repito, há vídeos aqui explicando sobre isso. Esse, então, seria o terceiro templo. Então, veja bem, a questão aqui significa que estamos entrando num caminho mais rápido para o fim dos tempos e para aquele período de tribulação? Eu creio. Não sei dia e nem hora. Essa chegada das novilhas a Israel desencadeia a vinda do Messias, como creem os judeus? Eu não posso responder. Porém, são sinais. Deus sempre avisou: eu manifestarei aos meus filhos através de sinais. Sinaliza a volta de Jesus como nós cristãos acreditamos? Sim, sinaliza. Né? A hashtag Sinais de Apocalipse aqui do canal tem diversos vídeos meus falando sobre isso. Para os judeus, né? Apenas para a gente contextualizar, as novilhas vermelhas estão lá no livro de Números, que é o quarto livro da Torá, foi escrito por Moisés, está lá no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que fala sobre a água da purificação. Então, o que diz lá? O Senhor disse a Moisés e Arão, ele disse para Moisés e disse para o sacerdote Arão, essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam para vocês uma novilha vermelha sem defeito ou defeito algum e que nunca tenha sido submetida a julgo. Dê essa novilha a Eleazar, o sacerdote, deve ser levado para fora do acampamento e morto em sua presença.
Então Eleazar, o sacerdote, tomará um pouco do sangue no dedo e aspergirá 7 vezes na frente da tenda da congregação. Enquanto ele observa, a novilha deve ser queimada. Seu couro, carne, sangue e intestinos. O sacerdote deve pegar um pouco de madeira de cedro, isopo e lã escarlate e jogá-lo sobre a novilha em chamas. Depois disso, o sacerdote deve levar suas roupas e se banhar com água. Ele pode então entrar no acampamento, mas será cerimonialmente impuro até a tarde. O homem que o queimar deve também lavar as suas roupas e banhar-se com água, e ele também será imundo até a tarde. Um homem limpo recolherá as cinzas da novilha e as colocará em um lugar cerimonialmente limpo fora do acampamento. Eles devem ser guardados pela comunidade israelita para uso na água da purificação. É para a purificação do pecado. O homem que recolher as cinzas da novilha também deverá lavar as suas roupas e ele também ficará impuro até a tarde. Esta será uma ordenança duradoura, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que residem no meio deles. E ele também será imundo até a tarde. Esta é uma ordenança perpétua, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que residem entre eles, e ele também será imundo até a tarde. Esta é uma ordenança duradoura, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que residem entre eles. Ok? Então, esse é o ponto, né, que está acontecendo lá. As novilhas chegaram, porque esse grupo de rabinos acredita e está em preparativo para a construção do terceiro templo. Para nós, cristãos, isso significa um sinal de Apocalipse, porque existe um texto que diz que o homem da perdição, o anticristo, o anticristo, vai ocupar esse terceiro templo e, causar um grande problema, porque ele vai fazer uma abominação ali, e isso vai permitir que os judeus, então, depois de 3 anos e meio, reconheçam que ele é o anticristo, que ele não é o Mashiach. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos seguindo, assine o canal, acompanhe os nossos vídeos e vamos aguardar os próximos acontecimentos, os próximos sinais. Deus sempre revela-se por sinais, e de forma simbólica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. חוות גידול באזור בית שאן, בתקווה שהמגדלים יצליחו לשמר ולהרחיב את הזן ולהפוך את החווה למוקד עלייה לרגל בעבור אוונגליסטים מכל... שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה